O livro A Imagem da Cidade, publicado em 1960 pelo urbanista e professor do MIT, Kevin Lynch, faz uma reflexão sobre os aspectos da cidade, a forma como os indivíduos estruturam a percepção do espaço, a importância desse aspecto e a possibilidade de modificá-lo. Segundo Lynch, a percepção sobre o espaço urbano é formada por um conjunto de elementos que dão significado e forma a imagem da cidade. Essa imagem formada depende da clareza, também chamada de legibilidade, em que os elementos da paisagem podem ser reconhecidos pelos usuários. A pesquisa de Lynch, que durou cerca de 5 anos, comprovou que a análise da forma existente e de seus efeitos sobre o cidadão seja um dos pilares do design das cidades, e dessa forma, traçar técnicas para o planejamento urbano. Nesse estudo, Lynch analisou a região central de 3 cidades norte-americanas: Boston, Jersey City e Los Angeles. Fazendo um paralelo com o estudo de Kevin Lynch, o objeto de observação deste estudo é a cidade de São José do Rio Preto. Para estruturar a leitura da cidade, Lynch descreve a construção da imagem ambiental como um processo entre o observador e o ambiente. O ambiente, por sua vez, pode manifestar-se de diversas maneiras para cada indivíduo, mas através dos estereótipos sociais e culturais, a interpretação do ambiente passa a depender da adaptação dos usuários aos seus aspectos relacionados com a progressão do tempo. Essa imagem será, então, decomposta em 3 componentes: identidade, estrutura e significado. A primeira como parte na identificação do objeto e sua diferenciação de outras coisas, característica que observa a singularidade do objeto na paisagem. O segundo componente, a estrutura, determina a forma como a imagem deve incluir a relação espacial com o seu entorno. E por fim, a relação mais diversa e paradigmática do objeto com o seu observador é o seu significado. Para que a imagem mental seja formada, os objetos do ambiente físico precisam ser visíveis, nítidos e intensamente presentes aos sentidos. Essas características condicionam a imaginabilidade dos ambientes urbanos. A cidade que conhecemos hoje é, então, um conjunto de pessoas, construções e arquétipos. Parte dos resultados do trabalho de Lynch foi a compilação de 5 pontos arquetípicos presentes na imagem mental coletiva da população. São eles: as vias, que podem ser classificadas como canais dos quais o observador se locomove de modo habitual, ocasional ou potencial. Em Rio Preto, as vias mais importantes do traçado urbano são as rodovias, a ferrovia, as avenidas, as ruas, as ciclofaixas e ciclovias. Os limites, elementos lineares que não são considerados vias pelos usuários, geralmente são fronteiras entre 2 tipos de áreas ou quebras de continuidade do espaço. Em nosso local de estudo, é possível citar limites conhecidos: os muros que encerram os condomínios horizontais da cidade, a represa municipal e a ferrovia do centro da cidade. Bairros são áreas relativamente grandes da cidade, nos quais o observador pode penetrar mentalmente e possuem algumas características em comum. Em Rio Preto, por sua vez, pode-se citar o Centro, Estoril, Jardim Canaã, Solo Sagrado 1 e 2, entre outros que se caracterizam por possuírem traçados e edificações diferentes do comumente utilizado no restante da cidade. Cruzamento, ou pontos nodais, são pontos estratégicos nos quais o observador pode entrar, tipicamente conexões de vias ou concentrações de algumas características, dependendo da escala de observação. Podem ser grandes praças, trevos de rodovias, cruzamentos de avenidas e ruas. Marcos, que são pontos de referência externos ao observador, elementos físicos que podem ser bastante variáveis, construções, elementos naturais, pequenos ou grandes, que servem de referência para direções e associações no uso contínuo do espaço. Em Rio Preto, há inúmeras referências.
todos os elementos citados podem interagir entre si. Um arquétipo se confunde com o outro. Por exemplo, da mesma forma que a linha do trem pode ser um limite na cidade, dividindo o norte e o sul, ela também pode ser uma via para quem está levando as cargas. Assim como um marco pode influenciar em um ponto nodal e vice-versa.